Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Olá, muito bem-vindos ao Letra em Cena, projeto literário do Minas Tênis Clube. Eu sou José Eduardo Gonçalves, curador do projeto desde o seu início há 5 anos. Hoje teremos uma edição especial. Muito em breve, o Centro Cultural Unimed BH Minas inaugura o seu novo espaço, uma grande biblioteca, à altura da tradição do clube, aberto aos associados e também ao público em geral. Essa é uma iniciativa sonhada há muitos anos e que vem se integrar aos espaços já em funcionamento. O teatro, o centro de memória, a galeria de arte, as salas multimeios, um novo espaço expositivo e, muito em breve, 2 salas de cinema. Então, é nesse clima de confiança que nós vamos realizar hoje um programa diferente, que não será dedicado a um autor específico, mas a um grande tema. E não podia ser outro, a biblioteca. Dedicamos este programa a todos aqueles que cultivam o ofício da escrita. Afinal, a biblioteca é a morada comum de todos os livros. Poetas, romancistas, contistas, cronistas, biógrafos, ensaístas, dramaturgos, todos encontram acolhimento em uma biblioteca. A biblioteca fala a língua da imaginação, da descoberta, da liberdade de pensar. Toda biblioteca, não importa seu tamanho, grande ou pequena, ela guarda em si uma crença na civilização. O programa de hoje traz depoimentos importantes de escritores, bibliotecários, educadores, que falam da sua relação com os livros. São depoimentos exclusivos que nos trazem uma reflexão importante. Afinal, o que significa abrir hoje uma biblioteca? Desde já, o nosso agradecimento aos convidados especiais. Com eles, vamos agora para uma viagem rumo ao mundo fascinante dos livros. O poeta, romancista e tradutor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, é uma pessoa que transpira literatura. Com a sua erudição que transborda generosidade, ele nos fala lindamente
de uma certa república das letras. Vamos ouvi-lo. Acredito que a grande biblioteca é aquela que se transforma numa espécie de república dos livros. É uma biblioteca ampla, complexa, em que não há nenhum tipo de proibição. Os livros todos, os mais improváveis inclusive, aqueles que muitas vezes sequer seriam capazes de conversar, encontram no redesenho de uma nova biblioteca uma nova disposição de espaço, tempo, em que tempo e espaço já não são barreiras, ao contrário. Então nós podemos ter um Platão dialogando com o Machado de Assis, nós podemos ter o poeta do futuro, que ainda não veio, mas cujo espaço já está de alguma forma reservado, numa ideia de uma biblioteca que não para de crescer. E talvez essa nossa república particular, em que todos os livros possuem uma voz intrinsecamente necessária a partir das nossas próprias escolhas, essa república dos livros, ela é sempre um lugar de encontro, um lugar de ponderação e de ruptura sempre que possível. Mas a literatura, os livros e a coleção, eles representam de modo muito categórico, delicado e fluido a construção da nossa própria identidade. E é por isso que nós temos essa espécie de relação especular com os livros. Cada livro é parte da nossa história, de leitores, de cidadãos, de membros de um projeto mais amplo. E nós nos refletimos, por isso que é tão importante sempre que possível guardar a memória, inclusive a memória topográfica, quando possível, das grandes bibliotecas. Por exemplo, Minas Gerais nos legou ao Brasil um livro maravilhoso, o Diabo na Biblioteca do Cônego de Frieiro, que estabeleceu um traçado muito importante a partir do legado de uma biblioteca, de uma descrição topológica. Acredito certamente num outro título muito belo, chamado A Biblioteca e Seus Habitantes, um livro bastante conhecido, que nós acabamos escolhendo, em muitos momentos, a biblioteca como lugar específico, esse grande microcosmos, mas um microcosmos que olha para o mundo, se integra, com ele dialoga e não deixa de perder, sobretudo, esse nosso rosto, o rosto daquele que guarda os livros, não daquele que coleciona os livros fechados, mas aquele que, segundo Borges, Jorge Luis Borges, daqueles que, como leitores, dão vidas múltiplas às batalhas e às personagens que dormem no livro e que só despertam da biblioteca quando há um leitor capaz de reconvocar todos aqueles fantasmas para readquirir novo corpo a partir do nosso corpo, nova demanda a partir de nossa demanda, nova janela a partir de nossa janela. Os livros nos transformam? É sobre isso que fala brevemente o escritor angolano José Eduardo Agualusa. Olá, pedem-me que fale sobre a importância das bibliotecas públicas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os livros nos transformam. Eu tenho esta convicção de que os livros contribuem para aumentar a nossa empatia e, portanto, nos transformam em pessoas melhores. E o que uma boa rede de bibliotecas públicas faz é possibilitar o acesso ao livro a toda a gente. Por isso, a mim me parece tão importante lutar pelas bibliotecas públicas, pela criação de boas redes de bibliotecas públicas nos nossos países. Portanto, estou a falar de África e também no Brasil. Porque os livros nos transformam em pessoas melhores. O que o Agualusa não falou aqui, mas que ele confidenciou para mim, e que eu conto para vocês agora, é que ele acalenta um sonho. O sonho de construir uma biblioteca na ilha de Moçambique. O Agualusa se divide entre Luanda, Moçambique e Lisboa, mas o sonho dele é esse. Na verdade, é levar a sua biblioteca para a ilha e abri-la ao público. Eu tenho certeza que nós ainda vamos ouvir essa história. Algumas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pelo contato com os livros e as bibliotecas. Uma das histórias mais fascinantes que eu conheço é a do escritor Luiz Rufato, mineiro de Cataguases, de origem muito humilde, residente há décadas em São Paulo. Rufato é hoje um dos mais prestigiados e reconhecidos escritores do Brasil. Vamos ouvir o seu depoimento. Eu fui introduzido no mundo maravilhoso dos livros, sem querer.
A bibliotecária achou que eu tivesse entrado lá para pegar um livro emprestado. Na verdade, eu estava lá me escondendo dos meus colegas. E ela passou a me dar livros para ler. Eu passei a levar esses livros para casa, comecei a ler. E daí para frente eu me tornei um leitor compulsivo, né? Eu me tornei um leitor assim, até hoje, eu não consigo passar um dia sequer sem ler algumas páginas de um livro. E então eu acho que a minha experiência com a biblioteca foi a de um menino pobre na cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Cataguases, sem muita perspectiva de vida. E por conta da descoberta que eu fiz dos livros, eu acabei saindo da minha cidade, fui morar em Juiz de Fora, que é uma outra cidade um pouco maior que Cataguases. E lá, então, eu acabei fazendo faculdade de jornalismo, me tornei jornalista, vim para São Paulo trabalhar como jornalista, e do jornalismo eu pulei para a literatura desde 2003, na verdade, ou seja, há 18 anos eu vivo exclusivamente de literatura. Meus livros estão publicados em 13 países do mundo, eu viajo bastante para o mundo inteiro, do Brasil eu já conheço praticamente todos os estados, então, por isso que é extremamente importante a biblioteca que vocês estão agora frequentando. Muito bacana, parabéns, espero que eu possa um dia visitá-la pessoalmente. Grande abraço a todos e todas e tenhamos um ótimo ano. Quem também foi salvo pelos livros é o ilustrador e escritor Nelson Cruz. Ele é um ilustrador premiadíssimo, já ganhou o Jabuti, o Prêmio Biblioteca Nacional da Academia Brasileira de Letras, já foi a indicação brasileira ao Prêmio Hans Christian Andersen da ilustração, que é a maior honraria do mundo nesse segmento. Nelson Cruz, nesse seu depoimento, fala da sua educação a partir dos livros. Eu tenho muito prazer de contar um pouco da minha experiência, né, com bibliotecas, porque na minha infância eu não tive uma biblioteca. Quem me vê falando assim hoje não vai imaginar, mas eu era gago, completamente gago. Eu não conseguia falar uma frase inteira e isso me fez sofrer muito na escola, principalmente na hora em que as professoras me chamavam à frente para eu fazer leitura, né? Então era um sofrimento, né? Por volta dos 5 ou 6 anos, eu descobri que eu gostava muito de desenhar, que a minha mão conseguia reproduzir um objeto, né? Com uma certa habilidade, né? Então eu estudava, brincava e desenhava, né? Na minha casa não havia livros, nós não tínhamos condições de adquirir livros, né? Mas eventualmente aparecia algum livro, né, na minha casa, levado sempre pelo meu irmão, né, mais velho, né? Por volta dos 10, 12 anos, eu cometi um dos maiores erros da minha vida, que foi abandonar a escola. Ocorre que quando eu tomei essa decisão de abandonar a escola, os meus pais sofreram muito e meu pai foi muito duro e firme comigo, né, dizendo assim: se você não voltar para a escola, você vai trabalhar de servente de pedreiro comigo. Decide. E eu não voltei para a escola. E o meu pai me levou para trabalhar com ele, né, como servente de pedreiro. Claro que 9 meses depois ele viu que não ia dar certo mesmo. Nesse meio tempo, uma senhora, Dona Mariana Ildefonso, né, que era esposa de um vereador, ela participava do clube de mães da Nova Sintra e minha mãe participava desse clube. E um dia a Dona Mariana foi na minha casa dizendo que queria conhecer os meus desenhos. Então mostrei para ela e tal, e ela pediu para ficar com alguns com ela durante algum tempo. Então ela passou uma semana, 2 semanas, ela voltou na minha casa, me devolveu os desenhos e disse que ela tinha mostrado para uma pintora. Ela me levou no ateliê da Estergilda Minicucci. Eu passei a ter aulas com ela. Quando eu ia a pé, eu percebi o prédio escrito Biblioteca Pública, Professor Luiz de Bessa, né?
E um dia, voltando da aula, né, resolvi entrar na biblioteca pública e perguntei: vocês têm livros de arte, livros de pintura? Sim, temos. Aqui tem uma sala de obras especiais. Então, um funcionário da biblioteca, muito atenciosamente, me levou nessa sala. E era uma sala que tinha tudo aquilo que eu precisava. Sabe? Livros de Portinari, sobre a obra de Portinari, a obra do Di Cavalcanti, né? Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Van Gogh, tudo o que eu precisava, e muitos livros de arte. Então eu passei a frequentar a biblioteca pública, né? E também começou a minha vida de leitor. Eu li muitos livros da biblioteca. Minha formação, né, como pessoa, eu fui salvo. Então eu fui descobrindo que eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, né? Porque aí eu percebi que até hoje, como que os livros formam um aprendizado ininterrupto. Agora, a poeta Bruna Calil Otero faz uma performance a partir do texto de Walter Benjamin, o filósofo que tantas vezes transportou seus livros de um exílio a outro. Estou desempacotando minha biblioteca. Sim, estou. Os livros, portanto, ainda não estão nas estantes. O suave tédio da ordem ainda não os envolve. Tampouco posso passar ao longo de suas fileiras para, na presença de ouvintes amigos, revistá-los. Nada disso vocês têm que temer. Ao contrário, devo pedir-lhes que se transfiram comigo para a desordem de caixotes abertos, a força, para o ar cheio de pó de madeira, para o chão coberto de papéis rasgados, por entre as pilhas de volumes, trazidos de novo à luz do dia, após uma escuridão justamente a fim de, desde o início, compartilhar comigo um pouco da disposição de espírito que estes livros despertam no autêntico colecionador. Pois quem lhes fala é um deles. E, no fundo, está dizendo só de si. De fato, toda paixão confina com um caos, mas a de colecionar com as lembranças. Quantas coisas não retornam à memória, uma vez nos tenhamos aproximado das montanhas de caixas, para delas extrair os livros para a luz do dia, ou melhor, da noite. Nada poderia realçar mais a operação de desempacotar do que a dificuldade de concluí-la. Agora, em frente da última caixa semi-esvaziada, há muito já passou da meia-noite. Afloram em mim pensamentos diversos dos que acabei de relatar. Não são pensamentos, são imagens, lembranças. Lembranças das cidades nas quais achei tantas coisas,
lembranças dos recintos onde esses livros ficaram. E por fim, do meu quarto de criança, de onde se originaram apenas 4 ou 5 dos muitos milhares de livros que começam a se empilhar ao meu redor. E assim, erigi diante de vocês uma das moradas do colecionador, que tem livros como tijolos, e agora, como convém, ele vai desaparecer dentro dela. Nosso próximo convidado é Itamar Vieira Júnior, o premiado autor de Torto Arado, o maior fenômeno literário do Brasil nos últimos anos. Itamar nos fala da sua infância sem livros em casa e ressalta a importância da leitura e das bibliotecas. Olá, eu sou Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, e venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência com as bibliotecas públicas. Eu nasci numa casa que não dispunha de muitos recursos. Os únicos livros que estavam ao meu alcance eram os 10 volumes da Enciclopédia do Estudante, da editora Abril. E ali eu tive acesso a obras, a história da literatura, a verbetes sobre autores, e tudo isso só fez atiçar ainda mais a minha curiosidade, o meu interesse em descobrir tudo isso. Eu tinha um vizinho que estudava numa boa escola, e nessa escola havia uma biblioteca. Ele fazia empréstimos de livros para mim e levava, muitos livros, isso ainda na infância. Eu tinha entre 8, 9, 10 anos, e eu sou muito grato a ele por esse compartilhar, que ele fez. Eu tive acesso a muitas obras infanto-juvenis por esse meio, a partir das bibliotecas, da biblioteca da escola dele. E depois, anos mais tarde, quando eu já tinha 13, 14 anos e já podia sair de casa, já sabia pegar o transporte público, eu comecei a frequentar as bibliotecas públicas. A primeira delas foi uma biblioteca que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a Biblioteca Juraci Magalhães Júnior. E é uma biblioteca que fica em frente à Praia da Paciência, no Rio Vermelho. E eu gostava muito dessa biblioteca porque era uma biblioteca diferente. Tinha uma varanda que dava para o mar, então tinha uma mesa, tinha cadeiras, a gente podia sentar para pesquisar. Podíamos pegar obras de empréstimo também. E a gente passeava entre as estantes, Então eu andava por entre as estantes, via a lombada dos livros, lia as sinopses, as orelhas. E isso foi despertando o meu interesse pela leitura. Eu li muitos autores brasileiros a partir dessa biblioteca, de Jorge Amado a Graciliano Ramos, passando por Guimarães Rosa, pela Zélia Gattai e muitos outros autores. Eu li a partir dos empréstimos que eu fazia nessa biblioteca. Depois a biblioteca passou a ficar pequena, porque eu já tinha lido uma parte do acervo e buscava coisas que não encontrava lá. E aí eu comecei a frequentar outra biblioteca mais ao centro da cidade. Era muito distante, eu morava na periferia. E mesmo assim eu ia, religiosamente à biblioteca. E eu comecei a ler autores estrangeiros. Essa já era uma biblioteca que a gente não tinha muito acesso às estantes, levávamos o nome do livro, dávamos e a pessoa trazia o livro para a gente. Mas aí, como eu já tinha algum conhecimento prévio, eu já lia jornais e procurava por autores,
eu consegui muitos livros, porque o acervo dessa biblioteca maior, que é a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, uma das mais antigas da América Latina, se não é a mais antiga, e é uma biblioteca que hoje é acolhida num prédio moderno, mas ali eu pude também encontrar muitos autores, o Günter Grass, o Thomas Mann, a Doris Lessing, todos que ajudaram a me formar como leitor e, consequentemente, como autor. E depois as bibliotecas públicas das universidades, por onde eu passei, né, as bibliotecas centrais de departamento, aí eu tive acesso a muitos pensadores, não só da literatura, mas também da ciência, e humanistas, filósofos, e foi assim que eu me formei como leitor. Indico a vocês que frequentem, ajudem. Eu continuo frequentando a biblioteca pública quando eu preciso fazer pesquisa e outras coisas. Ajudem a fortalecer as bibliotecas públicas. O Itamar Vieira Júnior falou com enorme carinho das bibliotecas públicas. E quem tem uma larga e belíssima experiência na gestão de bibliotecas é a educadora Bel Santos Maier, idealizadora da biblioteca Caminhos da Leitura, na periferia de São Paulo. Olá, eu sou Bel Santos Maier, educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, uma organização da sociedade civil que tem 40 anos e que há mais de 20 tem se articulado com comunidades de áreas periféricas da cidade de São Paulo para a criação de bibliotecas comunitárias. Eu estou no IBEAC há 24 anos e posso dizer que a biblioteca, para mim, além de ter sido o lugar onde eu pude garantir o direito ao silêncio, o espaço em que eu pude, saindo de uma família numerosa, ter tempo e silêncios necessários para as leituras. Quando eu encontro com jovens que têm as mesmas necessidades que eu, as mesmas exigências de encontrar imaginários, de encontrar memórias, de encontrar a história da humanidade nos livros, contadas também pela literatura, pelas metáforas, e conseguimos transformar essa nossa necessidade individual numa causa coletiva, eu digo que as bibliotecas viraram para mim, além desse projeto educacional, um projeto político, um projeto de transformação das realidades. As bibliotecas comunitárias, elas estão nos lugares em que o Estado escolheu não chegar pelas políticas de cultura. Elas geralmente são a primeira biblioteca daquele território e ali ela vira um espaço muito democrático, de escuta, de encontro, de trocas. Na minha experiência de vida com o IBEAC, nós criamos uma biblioteca que é a Solano Trindade, que fica no extremo leste da cidade de São Paulo, e a biblioteca Caminhos da Leitura, que ficou muito conhecida como a Biblioteca do Cemitério. Não porque a gente goste de morte, ao contrário, a gente aposta na vida, mas o cemitério foi o último lugar que sobrou naquela comunidade para se instalar um acervo literário que pudesse ser acessível para mais pessoas, da literatura pensada à criança, a literatura pensada para os jovens, os escritores locais, os clássicos e os contemporâneos. E essa mesma biblioteca, onde muitas histórias aconteceram durante 11 anos, é inclusive o tema do meu mestrado, Parelheiros, Idas e Vidas, Idas e Vindas, ler e imaginar-se a partir de uma biblioteca.
Essa biblioteca acaba de perder o seu espaço. É um cemitério privado que decidiu ser um bom momento para investir em morte, investir nas sepulturas, na venda de sepulturas. E o jardim da nossa biblioteca foi embora. Mas ali nasceram tantas histórias que não podem ser encaixotadas. Os primeiros universitários dessa comunidade nasceram dentro dessa biblioteca. As mães mobilizadoras que levam a literatura como uma nutrição literária para o processo de desenvolvimento das crianças nasceram dentro dessa biblioteca. Então nós decidimos, a biblioteca não fecha, ela está indo para sacolas com a inscrição "Eu guardo, eu aguardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura". E a comunidade, 500 famílias, serão as guardiãs de 5.000 títulos. Então isso para dizer que a biblioteca ela é mais do que o espaço físico, que é importantíssimo, mas ela é uma causa, que é a palavra, o imaginário circulando entre as pessoas. Uma biblioteca só existe se há conversa sobre o que já foi escrito. Maravilhoso este trabalho desenvolvido pela Bel Santos Maier. Quem sempre esteve à frente de iniciativas inspiradoras é Maria Antonieta Antunes Cunha, figura extraordinária da nossa vida cultural. Professora, educadora, gestora de bibliotecas, ela cunhou uma trajetória exemplar. Entre outras coisas, a Maria Antonieta criou e dirigiu a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, uma iniciativa que continua hoje em pleno funcionamento. Isso foi em 1991, ou seja, há 30 anos. É uma honra para nós ter o depoimento de Maria Antonieta Cunha. Ao longo da vida eu tive muitas experiências como leitora e usuária de bibliotecas, mas parece que o interesse nesse momento é a minha experiência como gestora pública em questões de biblioteca. Eu começo citando a experiência que eu tive como secretária de Cultura na gestão do prefeito Patrus Ananias e mais adiante presidente da Fundação Municipal de Cultura no governo de Fernando Pimentel. E nos dois casos a prefeitura ajudava enormemente a cultura a criar centros culturais ou ampliá-los, sobretudo ancorados em boas bibliotecas, em acervo e ações culturais. Também estive alguns anos na Fundação Biblioteca Nacional, mas o que certamente me deu as maiores alegrias e me pareceu realmente mais significativo foi o que eu fiz atendendo ao convite da extraordinária Berenice Menegali, em 1990, então como prefeito Eduardo Azeredo. Ela me convidou para criar na Carangola 288, exatamente no térreo onde antes funcionava a biblioteca da antiga Fafiche, que eu frequentava diariamente nos primeiros anos de 60 como aluna de letras. Ali mesmo eu criaria o espaço da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte para atender a estudantes de escolas municipais que estavam em reforma e ocupariam todo o prédio da Carangola. Certamente, quando em 1991, menos de um ano depois, nós inauguramos a biblioteca, estes estudantes foram muito bem acolhidos, recebidos não só para as suas atividades de leitura
e de pesquisa, mas com várias outras atividades que depois vocês vão conhecer. Mas o projeto e a biblioteca tomaram uma importância, inclusive nacional, e de significado para os seus usuários que nós não podíamos imaginar. Porque além desses prioritários usuários, nós começamos a receber, a atrair e acolher os funcionários do prédio inteiro e motoristas dos inúmeros ônibus escolares que ocupavam todo o pátio do prédio da Carangola 288. E lá, no teatro, na sala de vídeos com um acervo maravilhoso de filmes, na gibiteca mais tarde, na sala de periódicos com jornais e revistas do seu interesse, e no acolhimento das funcionárias excelentes que nós tínhamos, eles se sentiam à vontade escolhendo o que queriam fazer. E aberta aos sábados e domingos com shows de música, de teatro, com cinema, com contações de história, com concursos variados, pais e filhos, professores e pesquisadores, escritores ou aspirantes a escritores, e mais quem quisesse era acolhido em qualquer das suas atividades, porque lá eles conseguiam um lazer e um prazer que não pagava nada. Essa experiência gratificante sempre me encheu de orgulho, e até onde eu pude acompanhar, ela continuou prestando essa diversidade de funções e muitos outros que não dá tempo de dizer aqui. Mas ela reforçou, sobretudo, uma convicção muito minha, um pouquinho diferente da frase bíblica. Em questões de leitura e, sobretudo, de biblioteca, todos são os chamados e todos são os escolhidos. Muito boa sorte para a biblioteca do Minas Tênis Clube. O que faz uma biblioteca, afinal? Esta é a pergunta que uma mãe, empregada doméstica, fez ao seu filho quando este se tornou o diretor de uma importante biblioteca. Estamos falando da história extraordinária do jornalista e escritor paranaense Rogério Pereira, mais conhecido por ser o fundador do jornal literário Rascunho, que existe há 20 anos. Filho de pais lavradores, Rogério encontrou nos livros o seu caminho de transformação. Durante 9 anos, ele foi o diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Falar da importância das bibliotecas soaria ridículo se nós não estivéssemos num país como o Brasil, que a todo tempo nós precisamos reafirmar a importância da leitura, a importância das bibliotecas, a importância da escola. No meu caso, as bibliotecas são extremamente importantes pela ausência das bibliotecas e pela ausência dos livros. É um paradoxo, na verdade, porque eu venho de uma família de não leitores. Meu pai e minha mãe não frequentaram a escola. A gente veio da roça para a cidade grande, no caso Curitiba, e eles frequentaram muito pouco a escola, e eu tive a sorte de ir para a escola pública e de encontrar no meio do caminho professores e bibliotecários. Mas eu tenho um caso com biblioteca que eu acho que é emblemático para a situação do Brasil, para o Brasil e para quem trabalha com bibliotecas, e é por isso que eu apoio tanto as bibliotecas. Eu fui diretor da Biblioteca Pública do Paraná durante 8 anos e 4 meses. A Biblioteca Pública do Paraná é uma das principais bibliotecas do Brasil. Eu fui diretor de 2011 a 2019. Logo que eu assumi a Biblioteca Pública, a minha mãe, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, enfim, nunca teve acesso à leitura, aos livros, às bibliotecas, esse universo nunca fez parte da vida dela. Ela me perguntou, num misto de alegria e também de orgulho, né? Ela olhou para mim e me disse: mas meu filho, você é o diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Eu falei: eu sou o diretor.
e era onde nós pegávamos o ônibus, que era na frente da biblioteca. Então minha mãe, a referência da minha mãe em relação à biblioteca era mais geográfica e de locomoção pela cidade do que qualquer coisa. Ela nunca entrou na Biblioteca Pública do Paraná. E aí ela olhou para mim e perguntou: mas o que você faz na Biblioteca Pública do Paraná? Para que serve uma biblioteca? Então eu passei, claro que aquela pergunta não me espantou, né? Porque é uma pergunta comum, vinda de um brasileiro comum, que era minha mãe, uma pessoa que não teve acesso à literatura, aos livros, à educação, enfim. E eu passei 8 anos e 4 meses, 2011 a 2019, respondendo para mim e para todas as pessoas que entravam naquela biblioteca para que serve a biblioteca. E a biblioteca serve para quê? Para nos humanizar. E como que uma biblioteca nos humaniza? Das mais diversas formas. Seja ela pequena, seja ela imensa, seja ela comunitária, seja ela do Estado, seja ela privada, enfim. A biblioteca precisa oferecer isso, precisa reforçar a nossa humanidade. A partir do quê? A partir de atividades, a partir dos livros, a partir de encontros, a partir das 1000 possibilidades que uma biblioteca pode oferecer. A biblioteca tem que ser um ser vivo, um organismo vivo. Algo vivo para que receba essas pessoas e que essas pessoas saiam da biblioteca mais humanas do que quando entraram, né? Então essa seria uma das bibliotecas ideais para tentar responder a essa pergunta da minha mãe, que é a pergunta de muitos brasileiros que não têm acesso às bibliotecas. Então as bibliotecas servem para quê? Para nos tornar um pouco mais humanos. E eu espero que toda biblioteca faça isso, à sua maneira, independentemente dela ser uma biblioteca imensa, ser uma biblioteca pequena, ser uma biblioteca, enfim, onde esteja nesse país tão imenso e tão desigual como é o Brasil. O Rogério, nós vimos aqui, deu uma bela resposta à sua mãe. A biblioteca nos humaniza. A jornalista mineira Márcia Cruz nasceu e foi criada no Morro do Papagaio, um conjunto de favelas encravado na zona sul de Belo Horizonte. Ela até escreveu um livro sobre essa comunidade. Aqui no seu depoimento, ela fala com carinho do seu contato com os livros e lembra do carro biblioteca da UFMG. Os livros sempre tiveram uma importância muito grande na minha vida. E quando eu penso, né, em todos os momentos da minha infância, sempre os livros trouxeram muita alegria, né? Os livros estão relacionados aos momentos e às sensações de alegria que eu tive na infância. Era uma alegria também quando iniciava o ano, né? E eu podia ter contato com os livros da série que eu ia estudar. Aquilo sempre foi algo estimulante para mim. Os livros foram e continuam sendo, né, uma janela que me abria para universos, conhecimentos, mundos que me deixavam extremamente feliz, né, e assim, radiante de conhecer culturas, povos, personagens. Isso sempre foi algo que me trouxe muita alegria. Eu lembro que a minha madrinha, né, nós morávamos no aglomerado Santa Lúcia, ela tinha uma mini biblioteca com vários títulos, né, tinha Monteiro Lobato, tinha Jorge Amado, uma série de outros títulos. Eu lembro que uma das minhas alegrias era buscar esses livros lá na casa dela, então eu ficava na expectativa de terminar um livro para já escolher o próximo. Quando eu terminei de ler todos os livros da biblioteca da minha madrinha, eu tive a alegria de conhecer um projeto da UFMG, que era o carro biblioteca da UFMG, e também era um momento de grande alegria para mim. Eu adorava, né, assim, o momento de ir até o carro, né, porque imagina ter aquela quantidade de livros, né, ampliado, né, um número maior, muito maior do que eu tinha na casa da minha madrinha. Aquilo era algo que me deixava muito feliz. Esse amor pelos livros é algo que foi repassado para mim por minha mãe, né, que é uma leitora, sempre gostou de ler e ela sempre me incentivou muito a ler. Os livros estão comigo desde sempre, né? E eu espero que eles continuem por muito e muito tempo. Nós voltamos com a poeta Bruna Calil Otero. E agora
ela fala diretamente da sua biblioteca pessoal. Quando penso na minha vida, penso em bibliotecas. A da escola, as públicas da cidade, a da universidade, até eu conseguir montar a minha. Todas foram espaços essenciais para que eu me entendesse como leitora e depois como escritora. No Brasil, livros são caros. Então cresci compreendendo esses objetos valiosos como puro privilégio. O livro da biblioteca é uma joia emprestada, porque ele não é seu. É um bem coletivo. Então sempre tomei muito cuidado com eles. Quando pude ter os meus, comecei a rabiscar nas páginas, criar intimidade, me autorizar a ter mais liberdade com aqueles seres. Hoje tenho a minha própria biblioteca. Meu espaço mais valioso, meu território de comunicação com escritores e escritoras que vieram antes de mim. Estar em uma biblioteca é estar em uma multidão. Porque ao nosso redor há uma polifonia muito bela de vozes vivas e mortas há séculos. Na verdade, a minha biblioteca é uma anti-biblioteca. Nassim Nicholas Taleb, escritor libanês, falou sobre esse conceito ao citar Umberto Eco e sua enorme coleção de quase 30.000 obras. Uma biblioteca particular não serve para inflar o ego, mas é uma ferramenta de pesquisa. Os livros já lidos são muito menos valiosos que os não lidos, diz Taleb. Como escritora, fico pensando onde os meus livros estão na biblioteca dos outros. Há um poema de Hilda Hilst, no qual eu, lírico também, poeta, indaga: em que lugar da sala guardarás o meu verso? Se dirigindo ao ser amado. Onde eu estou na biblioteca de quem me lê? Quem organiza por ordem alfabética, será que me colocou ao lado da Ana C? Quem organiza pela cor da capa, será que me pôs numa estante vermelha e escarlate? Quem organiza por gênero, será que me enfiou entre Carlos e Hilda? Livros vizinhos nas estantes são amigos, irmãos, amantes? Foram tantas aventuras em corredores de bibliotecas, leituras impactantes e lágrimas sentada no chão, beijos roubados entre as estantes, o tesão e a alegria de encontrar um livro perdido. Agora, já emocionada, deixo de lado as lembranças e volto a ela, volto a eles. A biblioteca, os livros. Muito bem, recolhemos aqui vários depoimentos que falam dos livros e das bibliotecas em geral. Mas o que podemos esperar da biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas? A depender de quem fez a curadoria dos títulos que inaugura este acervo, nós podemos esperar muito. Este trabalho foi coordenado por Fabiola Farias e Cleide Fernandes. Para Fabiola Farias, pesquisadora e estudiosa do tema, as bibliotecas se fazem cada vez mais necessárias. É muito importante conhecer o mundo através da cultura escrita. Eu pesquiso e trabalho com projetos para a promoção da leitura, para a formação de leitores, especialmente em bibliotecas, há muitos anos. Durante esse período, muitas vezes eu refiz os caminhos escolhidos, os caminhos previamente escolhidos, em função de demandas que a sociedade apresentava naquele momento. Hoje, muitas pessoas perguntam:
Que sentido tem as bibliotecas hoje, quando as informações estão disponíveis nos telefones celulares, nos computadores, né, esses instrumentos, esses aparelhos que se tornaram praticamente uma extensão do nosso corpo. Mas as bibliotecas, elas não lidam só com informação. Elas não abrem suas portas apenas para oferecer aqueles livros, né? Oferecer sem qualquer proposta aqueles livros que estão disponíveis em seus acervos. É justamente por isso que ainda hoje, quando as informações estão disponíveis muito facilmente, ou talvez porque as informações circulam abundantemente, né? Sem qualquer critério, não de controle, mas sem qualquer compromisso de reflexão sobre essas informações, é que as bibliotecas se mostram necessárias, né? Os livros, em sua diversidade de autorias, na multiplicidade de sistemas de pensamento, nas diversas experimentações estéticas que estão presentes ali naquele conjunto em uma biblioteca, eles nos permitem conhecer com mais profundidade quem nós somos, saber um pouco mais do tempo e do espaço em que nós vivemos, ver mais de perto as relações de que participamos. Por isso, mais do que nunca, as bibliotecas se mostram importantes e necessárias. A notícia de uma nova biblioteca em Belo Horizonte é motivo de celebração. Uma biblioteca que vai acolher a toda a população, né, cujas portas estarão abertas para crianças, para jovens, para adultos, com esse convite para conhecer o mundo através da cultura escrita, por meio dos encontros que podem acontecer naquele espaço, é motivo de celebração, né? Então, vida longa à Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas, que ela acolha muitos e muitos leitores e muitas leitoras dessa cidade. Para Cleide Fernandes, bibliotecária e também estudiosa do tema, as bibliotecas são como um organismo vivo, em permanente transformação. Olá pessoal, meu nome é Cleide Fernandes, eu sou bibliotecária e juntamente com a professora e pesquisadora de leitura e literatura Fabiola Farias, fui responsável pela seleção inicial dos livros que vão compor o acervo da Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas. Foi um trabalho muito prazeroso, porque nós pudemos selecionar livros, principalmente de literatura, né, nas categorias de conto, romance, poesia, dramaturgia, livros especialmente de literatura contemporânea, né, privilegiando aí diversidade de vozes da nossa literatura, de grandes editoras, de pequenas editoras. Então, é um acervo pensado, né, para o público em geral, porque é uma biblioteca de acesso público. Então, nós temos que atender às diversas idades, às diversas faixas etárias do nosso público. Então, para os adultos, haverá uma gama muito grande de livros, de opções, né, de literatura e livros informativos também. Para as crianças, a gente tem livros muito bem recomendados, livros premiados, livros que estão nas melhores listas, né, de grandes autores ou de autores iniciantes, mas que trazem uma reflexão, que trazem uma abertura de horizonte, de ampliação de horizonte para as nossas crianças, né, de crianças de todas as idades. Procuramos também ter um cuidado com o projeto gráfico desses livros, o material, a materialidade dos livros, que é muito importante, né? Com encadernações resistentes, impressões de qualidade. Então, esse também foi um cuidado tomado ao elaborar a lista. Para os jovens, a gente vai ter uma coleção muito interessante, né, de quadrinhos, principalmente de graphic novels. Para os apaixonados aí por cultura pop também a gente vai ter esse acervo. Algumas obras de referência, porque apesar da internet a gente ainda tem, né, a necessidade numa biblioteca de ter alguns dicionários, algumas obras referenciais. A gente vai também
é trabalhar, né, com uma seleção de revistas e jornais de diferentes temas para atender o nosso público. E, em especial, tem uma coleção que é sobre a história e a cultura do esporte, em que selecionamos obras, né, mais gerais, não obras muito específicas, mas mais gerais que trazem, né, essa conexão com o Minas Tênis Clube no esporte. Então é isso, essa é a biblioteca que a gente está pensando com muito carinho para o nosso público, para os nossos leitores. E lembrando que uma biblioteca é um organismo vivo, ela vai se construindo ao longo do tempo. Então, à medida que as pessoas forem usando e forem aprendendo, né, apresentando as suas demandas, o acervo vai se modificando. Ele é pensado inicialmente de uma forma, mas depois ele vai se configurando na medida que a comunidade se apropria dele. Espero que todos e todas tenham ótimas leituras, ótimos encontros nessa nossa nova biblioteca. Quem estará à frente no cotidiano da Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas é o pedagogo Rafael Mussolini. E ele nos fala aqui da sua expectativa. É com grande expectativa que eu assumo agora a gestão da biblioteca e estou chegando com uma expectativa que está calcada também muito uma trajetória de leitor também. Eu tenho uma experiência de trabalho com bibliotecas comunitárias aqui na cidade de Belo Horizonte e nesse trabalho comunitário, que é um trabalho muito de base, eu pude conhecer muito dos anseios que as pessoas têm em relação a uma biblioteca, né? E principalmente quando a gente olha para essa relação com a base, a gente acaba se aproximando muito de uma carência do acesso à cultura. Então é muito importante a criação de uma biblioteca, é sempre muito importante a criação de uma biblioteca nesse contexto, e o Minas Tênis chega hoje abrindo mais um espaço que vai contribuir muito com a formação de leitores. Então são pilares assim que são muito importantes para mim, que são a questão da mediação de leitura, da formação de leitores e do nosso posicionamento político também na cidade, nessa defesa de um espaço de cultura, de formação de leitores, de acesso aos livros, de acesso à informação. Então a biblioteca está chegando, assim, pensando em uma programação para atingir públicos diferentes, então o acervo foi todo pensado para isso. A gente vai propor muitas atividades que vão estar ali promovendo a mediação de leitura, promovendo a aproximação com os diferentes gêneros literários e também uma programação que vai ouvir muito os leitores. Então a gente vai querer muito acionar todas essas pessoas que vão estar aqui no nosso espaço de cultura, participando das atividades. A gente também vai criar mecanismos de escuta. Então a gente vai pensar muito em variedade de leituras, variedade de atividades. Então é com essa expectativa que eu estou chegando e tenho certeza que essa biblioteca está chegando para contribuir muito com o cenário de formação de leitores dentro de Belo Horizonte. Bom, todo mundo falou e agora também quero dar o meu depoimento. Tive uma sorte grande na vida. Nasci em São João del Rei, interior de Minas Gerais, uma família grande, simples, mas em nossa casa nunca faltaram amor, comida na mesa e livros. Nossos pais incentivavam muito a leitura, meus irmãos mais velhos me davam livros de presente. E a cidade ajudou muito, né? Porque é uma cidade pródiga em cultura, com teatro, cinema. Não tinha lá uma livraria digna desse nome, mas tinha e ainda tem uma agência de jornais e revistas que vendia e vende livros. E vamos lembrar aqui, São João del Rei abriga a primeira biblioteca pública de Minas Gerais, a Biblioteca Batista Caetano de Almeida, que completa 2 séculos de existência daqui a 6 anos. Então, esse caldo familiar, o ambiente da cidade, ajudou a aguçar a curiosidade do menino que eu fui. Essa curiosidade acabou se canalizando para os livros e a literatura. Quem me conhece sabe do meu apreço, do meu amor pelos livros. Eu comecei a formar a minha biblioteca involuntariamente, ainda na adolescência. Hoje eu tenho uma biblioteca muito boa, muito bacana. E muitos me perguntam, você já leu todos esses livros? Não. Eu já li a maioria, mas não li todos e talvez não haja tempo suficiente na vida para ler todos, mesmo porque eles continuam chegando. Mas não importa. Eu gosto da companhia dos livros, gosto de estar rodeado por eles. Silenciosos quando estão fechados, quando eles se abrem, eles trazem vozes de todos os cantos do mundo.
né? Eles me levam a lugares inimagináveis, me apresentam a personagens incríveis, né? São histórias que me alegram, surpreendem, me comovem, me transformam. Eu não sei o que eu seria sem os livros, porque os livros são parte importante daquilo que eu sou. A biblioteca é decisiva na minha biografia. Eu só posso desejar que essa nova biblioteca seja uma ótima companhia para todos que vierem aqui. Então desejo vida longa e muito sucesso à Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas.